Bora questionar? Que é isso? Que cadeira que mais rodeia. Rapaz, reconfigure sua cabeça. Que é uma das melhores matérias que tem, dia a dia. E melhor segunda fase. Lá a concorrência é menor. Eu sou diferente. Parece iguais. Estamos ao vivo? Condicional, pessoal. Remédios condicionais, na sua apostila, é a página 31. Tudo ok? Na aula passada, nós batemos todas as questões de controle de condicionalidade. Espero que tenham analisado. E aqui a gente vai para remédios constitucionais. Show de bola? Então, para ativar seu cérebro, vamos à primeira leitura da questão. 7ª. O poder constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição inserindo um novo direito fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil. No caso, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Que é isso? Em razão da total inércia do Poder Legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia, procura você, como advogado ou como advogada. Com base nesse sistema jurídico constitucional brasileiro, você informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados. Vamos? Olha cá, mudando a chave para direito constitucional e tentando tornar tudo isso racional, palatável. Um dia, pessoal, a galera pegou, vou pegar aqui do Bernardo, tá depois, pegou a Constituição, tá? E começou a ler a Constituição. Começou a ler, e principalmente o nome dessa pessoa foi José Afonso da Silva. Já ouviram falar, né? Professor José Afonso, ele começou a ler a Constituição. Hã? Grande professor. Aí ele olhou, rapaz, eu estou vendo que tem normas aqui que eu já posso aplicar de imediato. Né? Eu já posso aplicar de imediato. E aí ele começou, pegou a Constituição, rapaz, acho que eu vou fazer isso. Vou pegar as normas constitucionais. Essa aqui já posso aplicar de imediato, Larissa. Eu vou dizer que essa aqui tem eficácia plena. Significa que ela já pode ser imediatamente aplicada. São normas de aplicação imediata. Normas de aplicação imediata. Faz sentido? Porra, direito à vida. Já posso aplicar, já posso respeitar a vida de imediato? Já, né? Ok. Epa. Tem norma, essa norma aqui precisa de uma lei. Sabe?
A Constituição está dizendo, está garantindo um direito, mas está dizendo, nos termos da lei. Se é nos termos da lei, eu posso aplicar imediatamente? Não. Aí o que é que ele disse? Rapaz, tem normas de eficácia limitada. O efeito dessa norma constitucional está limitada. Limitada ao quê? Porque precisa de uma edição da lei. Então, são normas que precisam de regulamentação. Normas que esperam por uma regulamentação. Tranquilo, pessoal? Então, ó, eficácia plena, eficácia limitada. Limitada ao quê? Limitada à edição de uma lei. Está aguardando a edição de uma lei. Aí ele continua lendo. Rapaz, olha que interessante. Tem normas aqui na Constituição que a Constituição garante o direito, mas diz, ó, o legislador ele pode restringir. Eu já asseguro. Só que aí o legislador pode ir. Um exemplo já palpável, pessoal. Qualquer profissão é livre. Mas o legislador pode, ó, trazer limitações. Exemplo, advogado. Hoje, para ser advogado, precisa se inscrever nos quadros da ordem. Por isso vocês estão aqui. Mas o exercício da profissão é livre. Mudando, youtuber, influenciador. Qualquer um aqui pode, eu não sei se alguém já é. Tem regulamentação? Não precisa. Porque a Constituição já diz, ó, assegurado. Mas o legislador pode depois fazer alguns requisitos. Antes a medicina, podia em tese. Mas hoje, para ser médico, precisa alguns requisitos. Por quê? Porque o legislador veio e conteve. Tá? São as normas de eficácia contida. Normas de eficácia contida. Normas que o legislador pode limitar. Normas que produzem efeitos. Efeitos, mas que o legislador pode limitar. Tudo bem? Não confunda limitada com contida. Me diga se isso faz sentido para você, se está claro, se aquilo que eu falei você mentalizou, se aquilo que eu falei gerou imagem na sua cabeça. Porque só assim aprende, tá? Não adianta ouvir. Tem que ouvir, imaginar e mentalizar. Tamo junto, Karina? Certeza? Então, José Afonso da Silva, você quer uma classificação de José Afonso da Silva, e é a que você precisa para a sua prova, que a FGV gosta. José Afonso da Silva pegou a Constituição, que chegou depois. E ele começou a ler. E disse, eu posso classificar as normas da Constituição. Algumas já têm aplicabilidade imediata. Vou chamar de eficácia plena. Por quê? Porque eu sou José Afonso da Silva, eu posso. Ok. Tem normas aqui que o legislador, inclusive, diz, nos termos da lei. É assegurado o direito de greve, vírgula, nos termos da lei. O servidor público pode fazer greve, vírgula, nos termos da lei. Então é meio que a Constituição autoriza, mas diz, ó, só pode quando houver uma complementação. Aí ele viu a terceira categoria, ele disse, rapaz, tem um outro tipo aqui de norma. Qual é? Que a Constituição autoriza, mas diz que depois o legislador pode dar uma limitada. Pode puxar a corda, tá? Exemplo clássico, todos podem exercer qualquer profissão. No entanto, em algumas profissões podem ser regulamentadas por lei. Acabei de brincar. Hoje a função de youtuber, de influência, é uma profissão e não está regulamentada por lei. Significa que qualquer pessoa pode ser. Basta ter um celular, basta ter lá, sei lá, seja o que for. Entendeu? No entanto, para exercer a advocacia, você precisa de lei.
Tudo bem aí? Então, olha cá. Na eficácia plena, está aqui você, e você já tem acesso ao seu direito. A Constituição já te assegura. Você já pode, esticar a mão e colocar a mão no direito. Já pode levar, chamar de seu. Esse direito é meu. Leva para casa. Tudo bem? Na eficácia contida, a Constituição já te dá também o direito. Olha para cá, isso é extremamente importante. Já te dá o direito. Só que depois o legislador pode, dar uma limitada. Pera aí. Vamos selecionar aqui quem realmente pode. Tudo bem? Na eficácia limitada, pessoal, está aqui você e está aqui o direito. Você está aqui, o direito está ali. É necessário uma complementação pela lei para ela fazer a ponte entre você e o direito. Conseguiu visualizar? Show de bola. Ficasse contida. Problemas. Às vezes, não foi editada essa lei. Tem vários direitos na Constituição em que o Constituinte autorizou, só que o legislador ainda não fez a ponte. São aspas, escuta, pendentes de regulamentação. Conseguiu visualizar? Existe remédio para isso. Hoje existem 2 remédios, basicamente, para fazer a ponte. Mandado de junção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós temos remédio. Veja, isso aqui é uma doença. Sim, isso é uma doença. A Constituição traz remédios para a doença. Ela traz vários remédios constitucionais. São os remédios trazidos pela Constituição. Doença específica, ausência de regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada. Qual é o remédio? Nós temos, principalmente, o mandado de injunção e nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é que eu quero com esses 2? Ora, eu quero que o Poder Judiciário diga, legislador, você está em mora. A Constituição tinha mandado você fazer, você não fez. Tudo bem? Então, nesse poder, hoje, nós podemos usar esses remédios constitucionais, nós vamos ao Poder Judiciário dizer, Poder Judiciário, a Constituição disse isso, tenho direito, eu preciso da ponte. Hoje eu não estou podendo exercer esse direito porque eu preciso da ponte. O que é que o Poder Judiciário faz? Ele diz, ok, legislador, por gentileza, faça a ponte. Aí eu preciso dizer para vocês, antes, pessoal, principalmente no mandado de junção, o que acontecia? Entrava-se com o mandado de junção, e aí o que é que o Poder Judiciário dizia? Legislador, realmente está na mora legislativa, faça a ponte. Ele não fazia. Nós passamos por um bom tempo assim. O que é que principalmente o Supremo dizia? O Congresso Nacional edite a lei. Ele não editava. Nós mudamos. Hoje, como está no Brasil? Rapaz, entrou com mandado de junção? Entrou. O Poder Judiciário, ele reconhece. Legisla aí, você está omisso, tá? Você está em mora. Se você não legislar, eu, Poder Judiciário, estou autorizando fulano use essa lei. Exemplo, pessoal. Servidor público pode fazer greve, diz a Constituição, nos termos da lei. Não foi editada a lei de greve do servidor público. Galera entrou com a medida judicial e o judiciário diz, legislador, por gentileza, edite a lei da greve do servidor público. Enquanto você não editar, servidor público, use a lei da greve dos particulares. Use a lei da greve do seletista. Eu não sei como é que é o termo. Não, do particular, entendeu, né? Da iniciativa privada. Que é direito de trabalho, não faço a menor questão. Entendeu, pessoal? Hoje se reconhece a mora, dá um prazo para o legislador suprir a omissão, mas se ele não fizer, a parte hoje não fica desamparada.
ele aplica uma lei. Mas o que eu quero que você perceba é que tudo isso, compreender mandado de junção, passa por essa classificação do professor José Afonso, que cai na sua prova. E o mandado de junção, principalmente, é um remédio constitucional para uma doença específica. Qual é a ideia de um médico? Você vai para o médico porque ele identifica a sua doença e para aquela doença ele traz um remédio específico, não é? Ponto. Você tem remédios específicos para isso. Fez sentido? Ponto. Mandado de junção, anote aí. Diga, meu amigo. Eficácia limitada, normas que esperam por uma regulamentação. Normas que já produzem efeitos, mas esses efeitos podem ser restringidos. Tudo bem? Ó. O que é? Não, depende. Da eficácia limitada? Sim, sim. Depende, porque uma lei complementar também pode restringir. Tudo bem, pessoal? Jorge, vamos melhorar. Vamos. Olha cá. Nós temos as ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós vimos na aula passada controle concentrado de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E nós temos, então, que fazer a diferença dela para o mandado de junção. Tudo bem? ADI por omissão, pessoal, ela é ajuizada diretamente no Supremo. Ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Veja, Supremo, STJ, tudo aquilo que você tem no seu caderno. Ela é uma ação de controle concentrado. A ADI por omissão, pessoal, ela é ajuizada, ADI por omissão, ela é ajuizada no Supremo. Tudo bem? O mandado de junção, ele pode ser ajuizado em qualquer lugar. Vou dizer assim, tá? Porque vai depender de quem tenha a incumbência de editar a norma. O mandado de junção, ou ele é ajuizado no Supremo, no STJ ou no TJ. Tá? Algo mais a fundo é segunda fase. ADI por omissão, direto do Supremo. Controle concentrado, está concentrado nas mãos do Supremo. Porque é um processo objetivo. O mandado de junção, ou ele é ajuizado no Supremo, ou no STJ, ou na Justiça Estadual, a depender da autoridade que vai ter que regulamentar aquilo. Quem é que pode ajuizar? Quem é o autor de um ADI por omissão? Aquela galera que está no artigo 103 da Constituição, que você viu comigo. Presidente, vice-presidente, você vai ler. Autoridades do artigo 103 da Constituição. Isso. Quem são os... Volta, olha na Constituição comigo. Jorge, relembra aqui. Vamos aqui, pessoal. Quem é que pode fazer o controle concentrado no Supremo? Porque eu estou vendo o rosto novo aqui. Olha aqui, ó, na Constituição. Podem propor ADI por ação ou omissão diretamente no Supremo. Artigo 103 da Constituição. Quem? Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem mais? Governador, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem, partido político com representação no Congresso Nacional.
Lembre-se, basta um. Não precisa ter nas duas casas. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, quem é que pode usar a ADI por omissão? Essa galera do artigo 103. Mandado de junção, que é uma ação individual. Mandado de junção, eu entro para garantir o direito dos autores. Tá? ADI por omissão, eu entro para beneficiar geral. Mandado de junção, eu entro para beneficiar os autores. Nós estamos na Lei 13.300. O mandado de injunção, principalmente o coletivo, artigo 12. Leia comigo. Mandado de injunção coletivo pode ser ajuizado, olha cá, pelo Ministério Público, por partido político, olha como coincide, organização sindical, continua, ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. As associações podem entrar com mandado de junção, pessoal, para garantir direito aos seus associados, mas ela tem que ter no mínimo um ano de vida. Associação dos moradores do entorno da faculdade Ari de Sá, ela pode entrar com mandado de junção, mas precisa ter um ano de vida. Continua. Olha que bacana, Defensoria Pública. Defensoria Pública não está no 103. Tudo bem? Os dois servem para fazer a ponte entre a pessoa e o seu direito. Agora, os dois são instrumentos diferenciados. Ação de controle concentrado, remédio constitucional. Trouxe o contexto? Principalmente isso aqui eu quero... Cara, você me perguntar, o que eu devo levar de hoje? Essa visão. Que às vezes, entre você e o seu direito precisa de uma ponte. Essa ponte é dada pela lei. Às vezes não tem lei. Para isso, nós temos mandado de junção, que às vezes é um negócio mais pontual, ou então mesmo algo para beneficiar geral. Vamos diretamente no Supremo, para o Supremo dizer qual é a lei aplicada. Tudo bem? Perfeito. Volta para a questão. Vamos ver se melhora. Lendo a 7ª. O poder constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição, trazendo um novo direito fundamental na Constituição. No caso, trata-se de uma norma de eficácia, o quê, pessoal? Limitada. Então, norma de eficácia limitada é aquela norma que traz o direito, mas precisa da ponte. Necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Em razão da total inércia do Poder Legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, tem 4 anos que esse direito está aguardando regulamentação. Uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê, Domingão, a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia. Procurou você, como advogado ou como advogada, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, ou seja, com base nos instrumentos que você tem hoje, como advogado, informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados, vamos lá, somente poderá ser alcançada com a impetração de mandado de junção por iniciativa individual de cada um dos associados, em seus próprios nomes, junto ao Supremo? Não. Eu posso, inclusive, que a associação entre. Acabamos de ver, não é? Um por todos. A ideia da tutela coletiva é um por todos. Então, isso aqui está errado, concorda? Concorda que está errado? Certo. B. Poderá ser alcançada com a impetração de mandado de junção coletivo pela referida associação, em seu nome, junto ao Supremo Tribunal Federal. Resposta B, de bola. Ficou mais fácil?
Só o ouro, pai. Resposta da sétima, B de bola. Todos de acordo? De acordo, doutora? Nessa altura o campeonato tá, né? Como é que é? A sétima, seu João, é essa. É a B de bola, meu amigo. Oitava, pessoal. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras, sem promover o regular procedimento licitatório. Não que isso aconteça. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular, a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referentes ao pagamento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogada ou como advogado, então, explica-lhe que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não obtenha sucesso na causa. Veja, a questão está fazendo referência a quê? A ação popular. Sendo ação popular, você tem que ter em mente que a ação popular é uma ação, é um direito fundamental, que está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 73. Ou melhor, LXXIII. Anote aí. Ação popular está no artigo 5º, inciso 73. LXXIII. Se está no artigo 5º, é um direito fundamental. Podemos? Leia comigo. Tá bom aqui, não tá? Dá para ler? Eita. Ô, Jesus, não. Não, peraí, vamos aqui. Seu João. Leia comigo, acompanha aí. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Que vise o quê? Que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou que lesione a moralidade administrativa, ou que esteja lesionando o meio ambiente e ao patrimônio, veja, histórico e cultural. Olha a parte final. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento, livre de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Primeira coisa, ação popular, direito fundamental. Qualquer cidadão ou qualquer cidadã pode ir ao Poder Judiciário para preservar o patrimônio público, meio ambiente, ok? Mas, Jorge, eu vou gastar com isso? Não, diz a Constituição. Você não paga custas nem honorários advocatícios, vírgula, a não ser que você esteja de má fé. Ah, não, você está sendo conchavo de alguém para encher o saco de um gestor. Ah, está de má fé? Tá. Custas e honorários advocatícios. Tudo bem? Mas, fora isso, se presume a boa-fé do cidadão e ele entra com ação popular. Perfeito? Ação popular. Só que, olha aqui, pessoal. Veja, ó, qualquer cidadão ou qualquer cidadã. Deus. É que chegou, eu estou com tanta atitude, tipo assim, só para dizer que ganhou o café, né? E ganhei o café de paguei só salgado. É porque chegou com tanta felicidade que eu não me contive, pessoal. Pô. Por gentileza, pessoal, olhem aqui.
Olhem aqui, por gentileza. Só uma observação. O que é ser cidadão ou cidadã? Veja, é ser brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizada, tá? Mas estar em dia com os direitos políticos. Mas direitos políticos. Não, é constitucional. Tudo bem? Tanto é que um dos requisitos, como é que eu comprovo na petição inicial? É juntar o título de eleitor. Muito cuidado que na sua prova pode dizer José, vereador no município tal, quer entrar com a medida. Cara, se ele é vereador, ele foi eleito, você concorda? Se ele foi eleito, ele estava com os direitos políticos em dia. E ele é brasileiro. Tudo bem? Então, veja, essa questão de cidadão tem um plus. E aí você tem que ter em mente isso. Qualquer pessoa com os direitos políticos em dia pode ir ao Poder Judiciário ajudar a ação popular sem pagar custos e honorários advocatícios para preservar o patrimônio público. No entanto, se estiver de má fé, vai pagar custos e honorários advocatícios. Esse brasileiro é naturalizado também. Foi brasileiro nato ou naturalizado. Brasileiro, a gente vai ver, tem aqui naturalização. Nato ou naturalizado, com os direitos políticos em dia. Votar e ser votado. Isso. Show? Volta para a questão. Vamos reler. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras sem promover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações juntos aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar o quê? Sublinha, uma ação popular, a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar os ressarcimentos dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes, contudo, de ajuizar a ação popular, quer saber as consequências referentes ao quê? Pagamento de custas judiciais e também dos ônus da sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogada ou como advogado, então, vai explicar que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não obtenha sucesso na causa, ou seja, caso a ação seja improcedente. Qual é a resposta, pessoal? Vamos lá. A. Não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus da sucumbência, posto que o interesse que o move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. Essa aqui está correta. Tudo bem? Por quê? Porque diz a Constituição, quem entra com ação popular, em regra, não paga custas nem honorários de sucumbência. Exceção, se ela for julgada improcedente e você estiver de má fé. Resposta A. D. Não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição concede aos brasileiros isenção de custas em todos os chamados remédios constitucionais. Nós temos alguns remédios constitucionais com custas, tá? E outra coisa, qualquer custo está dizendo que é em qualquer situação. Não. Se estiver de má fé, vai ter que arcar com honorários e sucumbência. Vai? Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possuía informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando
que providenciasse a devida retificação. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto, João contratou você, como advogada ou como advogado, para ajuizar a medida judicial cabível, agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Você. Olha cá, pessoal. Deixa eu botar aqui. A parte que vocês tomaram, hein, que vocês voltaram com sono. Tô gostando, não. Como é que é? Às 2 horas da tarde vai pegar, né? 2 horas da tarde é que vai pegar, bicho. Leia aqui comigo, olha cá. Leia a Constituição comigo. Conceder-se-á habeas data. A linha A está no artigo 5º, tá? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidade governamental ou de caráter público. Ou então, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-la por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data está no artigo 5º, inciso 72. L, XX e I. Olha para mim, já para você continuar. Qual é a ideia do habeas data? Olha para mim, vence o cansaço. Daqui a pouco vocês param, a gente para e vai para o almoço. Olha para cá. Existe um banco de dados de acesso público. Não é caráter público. É de acesso ao público. Olha para mim. Está aqui o banco de dados. Existem informações minhas neste banco de acesso público. Tudo bem? Eu quero, a linha A, obter as informações sobre a minha pessoa, a meu respeito. Não é informação sobre Bernardo. Tudo bem? Eu quero, veja, eu já sei qual é a informação, mas ela está errada. Eu quero retificar, eu quero corrigir. Ok? Informação de acesso público não é caráter público. Exemplo, pessoal, Serasa. Serasa é uma sociedade anônima que dá muito dinheiro. É um negócio particular. No entanto, qual é o trabalho dela? É ter um banco de informações. Veja, se tem informação minha, se eu quero obter a informação mesmo, corrigir, e a pessoa negou, eu posso usar o habeas data. Eu boto informações só a meu respeito. Isso. Não, você usa o habeas data, é um remédio para informações pessoais. Isso. Informações pessoais. Tudo bem, pessoal? Precisa. Não precisa do habeas corpus. Tudo bem aqui? Vence o cansaço. Já vocês vão para um almoço maravilhoso. Lei do habeas data. Anote aí. Lei 9.507. Vence o cansaço, anote. Lei 9.507. Olha cá. Constituição. Para que é que serve a habeas data? Para eu ter acesso a informações sobre a minha pessoa ou corrigir. Tudo bem? Constituição. Agora, olha para a tela. Lei do habeas data. São as mesmas duas funções, mas ela traz uma função a mais para o habeas data. Que é o quê?
inserir anotações. A Constituição diz, o habeas data serve para quê? Para você obter informações sobre sua pessoa ou corrigir informações que você sabe que está lá, mas está errada. Tudo bem? Lei do habeas data mantém as duas funções, mas acrescenta uma. Qual é? Eu também posso inserir informações. Exemplo, está lá no Serasa alguma coisa sobre minha pessoa. Ah, está anotado um crédito, mas eu quero inserir que eu estou debatendo isso em uma ação. Eu posso pedir ao Serasa. Serasa negou? Habeas data. Juiz, mande o Serasa incluir essas anotações. Então, pessoal, muito cuidado. O habeas data serve para obter informação pessoal, corrigir ou inserir informação. São 3 finalidades. A Constituição só diz 2. E aí a terceira está na lei do habeas data, que você tenderia a errar se você lesse só a Constituição. Tudo bem? Obter informação pessoal relativa a você, tá? Teu nome, cara? Cícero, é com relação a Cícero. Cícero não pode estar com habeas data para obter informações relativas a George. Pessoal. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Olha para mim. Cícero tem um banco de dados públicos. Por exemplo, Cícero, sei lá. Ó, você é servidor. É policial, alguma coisa? Não. Só um exemplo. Você é policial. Tudo bem? Eu sou policial também. Tem algum policial aqui, você sabe disso. Existe uma promoção na carreira, não é? Por exemplo, só tem uma vaga. Está debatendo Cícero e George. Pô, eu quero obter informações do George para saber se o George tem direito à promoção. Ok? Você pediu, foi negado. Não é habeas data. É mandado de segurança. Habeas data é com relação... Cícero pediu para obter informação de Cícero. Foi negado. Habeas data. Cícero pediu informações de George. Negado. Mandado de segurança. Porque o habeas data é Cícero querendo obter informação de Cícero. Ok? Show. Então, Cícero, obter, inserir, retificar. Olha, desculpa, obter, corrigir e inserir a anotação. Então, vamos reler a 9ª. É porque o energia está fazendo efeito agora. Aí eu estou animado, vocês não. 9ª. Um órgão público, detetor de bancos de dados, com informações passíveis de serem transmitidas a terceiro. O que é isso, pessoal? Informações que podem ser dadas ao público. Possuía informações inexatas. O que é informação inexata, pelo amor de Deus? É informação errada a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação, a devida correção. A petição seguiu acompanhados documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso interposto, João contratou você, como advogada ou como advogado, para ajuizar a medida judicial cabível. Agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro, você vai ajuizar o quê, criatura de Deus? Habeas data. Peraí, fiz besteira aqui. Tem que apagar. Paga. Pronto. Qual a resposta? Vamos ver. Letra A. Ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria o instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almejava retificar informações pessoais. Resposta A. Porque é informação dele, informação pessoal. O que é residual? Toda vez que você encontrar no direito algo residual, significa o quê? Que primeiro, é igual a ADPF. Primeiro você vai ver se cabe ADI
ou ADC? Cabe? Não. Então eu uso o habeas data. Tá? É o residual. Eu só uso, é o soldado de reserva. Está no banco reserva. Melhorou? Eu só penso no mandado de segurança e depois eu descartar os outros. Oi? 9.507. O que não entendeu? Tá. Teu nome, minha amiga? Anájuri. Anájuri. Organizando sua mente. O que acontece? Existe um banco de dados. Esses dados são de acesso público. Mas você quer obter dados com relação... A pessoa quer obter dados com relação a ela. Ok? Ou quer obter dados, ou quer corrigir, ou quer inserir alguma coisa. Primeiro, você tem que pedir realmente ao banco de dados para que faça isso. Inclusive, você só pode usar o habeas data se você comprovar que você tentou administrativamente. Tudo bem? Você tentou, foi negado. Mas isso é a pessoa que quer informação da pessoa. Tudo bem? E aí você usa o habeas data. No entanto, você, por exemplo, como eu te disse, você quer informações sobre a minha pessoa. Não cabe habeas data. Porque o habeas data é algo direcionado, é algo pessoal. Tá? Foi negado, mas você tinha direito, aí você usa um mandado de segurança. Habeas data, informações pessoais da pessoa do autor. Não. Vamos reler aqui, minha amiga. Sua dúvida é a dúvida de alguém online. Pode ficar tranquila, tá? Vamos aqui, ó. Vamos decompor aqui, ó. Leia comigo. Um órgão público, detentor de banco de dados, com informações passíveis de serem transmitidas a terceiro. Veja, olha aqui, ó. Deixa eu destacar. Deixa eu ver se eu consigo. Informações transmitidas a terceiros. Ponto. Isso aqui é um banco de acesso público, concorda? É uma forma diferente de dizer. Mas se é um acesso transmitido a terceiro, outras pessoas podem ter acesso. Tá? Possuía informações o quê, minha amiga? Inexatas. A respeito de quem? A respeito de João. Concorda? Em razão disso, quem? Ele, João. Quem? Ele, João. Você concorda? João dirige petição ao referido órgão, solicitando que providenciasse a devida retificação. Então, João tem informação lá dele, errada dele. A petição seguiu acompanhado dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Bora? Como o referido órgão indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto, o João tentou o máximo lá administrativamente. João veio e contratou você como advogada para ajuizar a medida cabível. Qual é a medida que você vai utilizar? Agora vamos visualizar. João tentou corrigir a informação dele, relacionada à pessoa dele no órgão público. O órgão público negou. Por exemplo, João é servidor da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Tem informação lá dele. Tem informação errada. Ele pediu para corrigir. A secretaria negou, o município negou. Aí você tem que ir para o Poder Judiciário, concorda? Qual é o remédio, qual é o instrumento processual que você vai utilizar? Habeas data. Por quê? Então, o que a questão está dizendo? Entre mandado de segurança e habeas data, você vai utilizar qual para esse? Para esse caso? Habeas data. Porque a habeas data tem preferência, não tem? Porque ser mais adequado.
Então sobrou o quê? Mandado de segurança, concorda? Qual é o resto aqui? É o mandado de segurança, não é? Qual é o residual? É o mandado de segurança. Relendo a questão, relendo a resposta. Ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio residual, não seria o adequado para aquela situação específica, em que eu almejava retificar informações pessoais. João quer corrigir informações de João. Quando é informação pessoal, eu uso habeas data. Só para confundir. Posso? Melhorou? Melhorou? Aí aqui é o cliente, depois que eu jogo no Google, vai perguntar, doutor, por que não é mandado de segurança? Doutor, joguei aqui no Google. Continua. 10, bora pessoal, 10. 10, alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, que é a mesma coisa que dizer a mais, tá? Antes que ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus associados para a impetração da medida. Não, vamos pular essa. Eu vejo à tarde. Essa aqui vai dar uma viagem grande. E vocês não estão no momento para a gente... Vamos aqui a 11. Cristina, cidadã brasileira, comprometida com a boa administração, olha que fofo, descobre que determinada obra pública em sua cidade foi realizada em desacordo com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende ingressar com medida judicial para a proteção do patrimônio público. Para combater tal situação, Cristina deverá usar o quê, pessoal? Ação popular. Olha como fica fácil. Resposta. Resposta D de dado. Qual? Essa aqui eu vou fazendo depois, que aí eu sabe, representação processual, substituição processual. Tá certo, então? Então vamos deixar isso aqui para de tarde. E aí eu entro com tudo com nacionalidade. Tá certo? São 11h30. Deixa eu antecipar só o contexto da nacionalidade. Porque à tarde a gente já responde. A gente responde a 11 e já começa respondendo tudo. Pode ser? Vamos para a nacionalidade, que aí é mais tranquilo. Nacionalidade, pessoal, está no artigo 12 da Constituição da República. Aí a gente traz o contexto da nacionalidade para um pouquinho antes das 12. Vocês têm um tempinho a mais de almoço, não vai precisar almoçar correndo. E aí a gente volta, porque a tarde toda é nossa aqui. Pode ser assim? Que foi? Eu não ouvi. É rápido. Olha cá, pessoal. O que é nacionalidade?
Eu não... Eu não sei se alguém, por exemplo, é associado a alguma coisa, a algum clube, ou então, seja o que for. Mas me diga uma coisa, racionaliza aqui comigo. Se você está associado, por exemplo, a um clube, a alguma coisa, você concorda que você tem um vínculo com aquilo ali? Né? Ou um clube de futebol, seja o que for. Aquele vínculo. Aqui, ó. Está aqui a associação, seja o que for. E está aqui você, doutor ou doutora. Você está associado. Você concorda que, se você está associado, de certa forma, existem direitos e obrigações? Você tem seus direitos aqui, associado do time, seja o que for, de um clube. Pode brincar na piscina, seja o que for. E talvez pagar uma anuidade, obrigações, não é? Faz sentido? Dia a dia? Perfeito. E se eu trocar esse clube, se eu chamar esse clube de Estado? Ou então, só para facilitar essa hora, se eu chamar isso aqui de país e dizer que você tem um vínculo, às vezes, com o país, que te traz direitos e te traz obrigações. Pode ser assim? Se eu disser que esse vínculo chama-se nacionalidade, facilita? Pronto. Nacionalidade é o vínculo que você tem com relação ao país que te traz direitos e que te traz obrigações. Foi? E isso vai depender da sua condição de brasileiro nato ou naturalizado. Que você precisa ter o vínculo. Que você precisa ter a nacionalidade, a brasilidade. Não importa se isso é desde o nascimento, nacional, nato, ou então adquirir depois. Você já nasceu associado. Ou então se associa depois. Você é membro fundador, ou então se associou depois. Pode ser? Ou você é brasileiro nato, ou se associou depois, brasileiro naturalizado. A base disso aqui está no artigo 12 da Constituição. Nós temos, no inciso 1, artigo 12, inciso 1, brasileiros natos. Olha como é tranquilo. E não existe um critério puro. Realmente é lendo que você constata. Leia aqui comigo. Brasileiro nato. Ou seja, associado desde o nascimento. Já nasceu sócio. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Nascido aqui, território brasileiro. Ainda que de pais estrangeiros. Cuida. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Não estejam no Brasil trabalhando para o seu país. Exemplo. O Brasil tem vários embaixadores, né? De outros países. Sei lá, está aqui o embaixador da Turquia no Brasil. Ele teve filhos aqui no Brasil. Esses meninos são brasileiros natos? Não. Porque ele está dizendo, beleza, nasceu no Brasil, de pai estrangeiro, é brasileiro. O que importa, em princípio, é nascer no Brasil. Mas e se o pai for estrangeiro? Calma, você tem que ver. Ele estava no Brasil trabalhando para o seu país de origem? Estava. Então, esse menino não é brasileiro. Tudo bem? Não. Eram estrangeiros que estavam no Brasil, viajando, passeando, e o menino nasceu aqui. Brasileiro nato. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, é brasileiro nato. Vírgula. A não ser que os pais estejam a serviço do seu país. Veja, da sua bandeira, tá? Por exemplo, o cara nasceu no Brasil, de pai ou mãe americano, e ele estava trabalhando para os Estados Unidos. Esse menino não é brasileiro. No entanto, olha a situação diferente. Menino nasceu de pai americano, só que ele era um pai americano, trabalhando para uma empresa holandesa. Ele estava a serviço do seu país? Não. Então, esse menino é brasileiro. Perfeito? Ele já nasce associado. Inciso 2. À tarde a gente volta na leitura, tá? Só para a gente começar. Os nascidos no estrangeiro. Nasceu lá fora. De pai
ou mãe brasileiro, vírgula, desde que qualquer deles, um ou os dois, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pense no caso, Bernardo, pensa no caso do diplomata. O Brasil tem vários diplomatas acreditados em outros países, né? Diplomata brasileiro está na Argentina. Teve filho lá na Argentina. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil. O cara está a serviço do Brasil lá na Argentina. Aquele menino é brasileiro nato. Já nasce associado. Percebeu? Certeza? Tá. Ou então, o C. Veja, o C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, olha como a situação é diferente, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Primeira situação. Segunda situação, ou venham a residir na República Federativa do Brasil depois de atingida a maioridade e opte pela nacionalidade. Olha cá, o 12 traz uma situação no inciso 1, traz uma outra situação no inciso 2. Agora eu quero que você perceba, tem a linha C, né? Desculpa, a linha A, a linha B. A linha C. A linha C traz duas situações. Então, nós temos a terceira possibilidade de nacionalidade de brasileiro nato e a quarta aqui. Qual é a primeira possibilidade da linha C? Menininho, menininha nasceu lá no estrangeiro. Meu filho, estou passeando, nasceu um menino meu lá fora. Tá? O que é que eu posso fazer? Eu sou do direito, eu tenho uma noção. Rapaz, nasceu? Nasceu. Minha tendência é ficar aqui um pouco. Rapaz, eu vou lá no consulado. Tudo bom, doutora cônsul? Tudo bom? Meu menino nasceu, minha menina nasceu. Registra aí o nascimento. Repartição brasileira competente. Meu menino já é brasileiro nato. No lugar de eu ir ao cartório, como a gente vai aqui, eu posso fazer o registro do nascimento em repartição consular no estrangeiro. Funciona como cartório. E aí, meu menino já é brasileiro nato. Consulado embaixado. Consulado, Estado, pessoa, embaixada, Estado. Tá? As relações comerciais entre países se dão normalmente entre embaixadas. São embaixadores que negociam. O Estado, uma pessoa, visto, eu pego no embaixado ou no consulado? No consulado. Porque é naquele que se relaciona com a pessoa. Ok? Situação 2, pessoal. Meu filho nasceu, eu pensei. É igual, por exemplo, minha filha. Só uma coisa. Minha filha, eu falo para ela não tem a obrigação de, ao terminar as coisas dela, ela não tem a obrigação já de escolher uma profissão. Podem me julgar, mas é a minha opção como pai, tá? Enfim, minha filha vai ter um tempo de escolher o que ela quer fazer. Ah, Jorge, graças a Deus eu posso dar essa possibilidade para ela. Não é para frescar, como diz aqui no Ceará, não, viçar, não. Não, ela se entender como pessoa e saber o que ela quer fazer. Que, se você parar para ver, isso é realmente uma opção drástica. Menino sem cabeça, escolhe a tua profissão pro resto da vida. Não, calma. Né? Vamos cuidar. Meu menino nasceu, uma criança nasceu minha, tá? Minha opção como pai. Vai registrar? Não. Quarta possibilidade. Ele vai escolher, aos 18 anos, ele vai escolher se quer ser brasileiro. Mas para ser brasileiro, ele tem que ir para o Brasil, residir lá e optar pela nacionalidade brasileira. Hã? No exterior. Eu não registrei no consulado. Eu disse, por opção minha, por minha opção de vida, eu quero que minha filha escolha o que ela quer ser. A Constituição diz, ela pode optar isso aos 18 anos e com a opção dela, ela vai para o Brasil e reside lá. Qual o problema? Nenhum. Então, tem 4 possibilidades brasileiro nato. Nasceu no Brasil, ainda que pai de estrangeiro, desde que os pais não estejam a serviço, tudo bem? Ou então, nasceu no exterior de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil. Ou então, nasceu no exterior, o pai e a mãe foram ao consulado registrar o nascimento, brasileiro nato. Ou então, nasceu no exterior e disse, rapaz, eu não vou registrar, vou esperar. Aos 18 anos, você opta. Quer ser brasileiro? Vai morar lá e opte pela nacionalidade brasileira. Meu pai é argentino.
Ah. Eu fui registrado na parte do Rio de Janeiro. Então não deu certo nenhuma nacionalidade, né? Não, aí quem vai dizer é a Argentina. Pessoal, nacionalidade depende de cada clube. Eu quero me associar ao Flamengo, seja o que for. Leia o Estatuto do Flamengo. Faz sentido? Quero ser do Clube Fortaleza. Leia o Estatuto Fortaleza. Então, quero ser argentino. O que a Constituição da Argentina fala? Não, quero ser alemão. Calma, mano. O que a Alemanha fala? Você é brasileiro. Agora, se você tem dupla nacionalidade, vá resolver com a Argentina. Não dá para pensar a Argentina com o pensamento brasileiro. Tudo bem, pessoal? Fulano e tal conseguiu uma nacionalidade rápida em determinado país. Eu tenho um amigo que conseguiu na Lituânia. Rapidinho. Entendeu? Mas aí ele tem outra nacionalidade que está a maior dificuldade. Cada país trata isso. Pessoal, isso aqui é ato de soberania, só para você ver. Assim como, por exemplo, visto. Fulano e tal conseguiu. Cara, ato de soberania. Já me perguntaram, Jorge, meu visto dos Estados Unidos foi negado, eu quero entrar com ação judicial. Não pode. É ato de soberania. O país tem total liberdade, nem precisa fundamentar se te dá ou não visto. Ok, pessoal? Vamos almoçar.